TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Começa o primeiro Resenha de Artilheiro de 2024, o seu programa de esporte de toda segunda-feira aqui na sua TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Lógico, vamos falar sobre as principais informações do esporte, em especial do futebol cearense. Vamos falar sobre o jogo do Fortaleza, do Ferroviário, do Ceará. Vamos conversar sobre a tabela de classificação do Campeonato Cearense Série A, que deu-se início neste final de semana. Muita coisa bacana, muita informação atualizada a partir de agora, tá? Seja muito bem-vindo em 2024. A gente começa com todo o gás a temporada no Resenha de Artilheiro. E hoje, para bater um papo especial com a gente, eu convido Gisele Correia, comentarista esportiva. Satisfação tê-la aqui com a gente pela primeira vez na TV. Que bom te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Uma alegria estar com você, JP. A gente já esteve junto em podcast, em rádio e agora finalmente na TV. E no momento que é um momento muito aguardado por todos nós, que é exatamente a volta do futebol, a volta da bola rolando. Isso faz toda a diferença porque a gente gosta mesmo de falar de jogo de bola na rede. Beleza, tivemos já demissões, né, cara? O primeiro técnico já foi demitido. Vamos falar sobre isso também. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu quero já começar falando do Tricolor de Aço, que na tarde de sábado venceu por 2-0 o time do Horizonte na Arena Castelão. Vamos aos melhores momentos da partida. Aí alguns momentos, os melhores momentos, né, Gisele? Fortaleza que estreou com a vitória por 2-0 diante do Horizonte na Arena Castelão, e tivemos aí algumas novidades no elenco do Fortaleza. Tivemos, por exemplo, Moisés de volta e jogando bem, inclusive, né? Tivemos o Kevin, venezuelano, que fez gol também, inclusive, jovem. Apenas 18 anos, Apenas 18 anos, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como é que você analisa essa partida de estreia do Fortaleza? O Fortaleza fez a sua obrigação, né? A equipe atual campeã do campeonato é também a equipe favorita, uma das favoritas ao título. Aí eu boto do lado de Ceará, né? As equipes que têm mais tradição. O Fortaleza também é a equipe, JP, isso tem que ser levado em consideração, que já tem um elenco formado, né? Um elenco que vem de 4 anos de trabalho. Então é assim muito diferenciado, é uma equipe que tem muita versatilidade na hora de atacar. E até o placar ele foi magro, né? Se a gente for pensar aí nas defesas muito difíceis do goleiro Marcel, é destaque, craque do jogo. Realmente o Fortaleza conseguiu aí carimbar o que deveria fazer mesmo na estreia, que é vencer o adversário. Por outro lado, eu destaco no Fortaleza também o fato do Kevin, né? O Kevin foi um dos destaques da partida, entrou apenas 20 minutos, conseguiu fazer 2 finalizações, né? 2 bolas muito difíceis lá e finalizar para o gol também, marcando após a assistência do próprio Pikachu. Então o Kevin foi um destaque positivo e ele muda um pouquinho esse Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza tem uma média de idade alta, próxima ali dos 27 anos, e é uma equipe que não costuma dar tantas oportunidades para os meninos da base. E o Kevin vem aí, ele e o Cauã, né, provaram que tem sim capacidade de estar nessa equipe principal. Ainda tem o Amorim também, que está sendo aproveitado, né? Não jogou, mas está sendo aproveitado nos treinamentos com a equipe principal. E destaque da partida, na tua opinião? Olha, eu colocaria do lado do Horizonte o Marcel, né? E eu botaria também, assim, até saindo um pouco da lógica, todo mundo votou no Kevin porque fez o gol, porque entrou bem, mas eu achei o Caleb muito acionado no jogo. O Caleb que foi quem praticamente marcou o primeiro gol, né? Embora tenha sido contra, ele fez toda a jogada e conseguiu aí chegar com muita força e deu ritmo a esse time do Fortaleza, né? Esse time do Tricolor do PC. Agora, essa assistência do Pikachu também mudou o jogo, né? Pikachu é outro que entrou muito bem, tá pedindo vaga nesse time titular no lugar do Marinho. É verdade. Pikachu tem a sua qualidade, tem a sua história no Tricolor de Aço. A gente vê surgir um jovem atleta, uma aposta do Fortaleza da base. Ele é venezuelano, mas o Fortaleza o contratou ainda para a divisão de base. Foi utilizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior e já estreou fazendo gols, como falou a Gisele Correia. Para o Fortaleza, é claro que o torcedor quer goleada. O torcedor quer que não perca nenhuma oportunidade. Mas para o Fortaleza,
é importante, mesmo tendo 2-0, tiveram outras oportunidades, mas não fez, enfim, venceu por 2-0. É importante começar com essa vitória, principalmente quando os outros resultados ou o resultado dos seus principais adversários não são tão positivos assim. Excelente vitória para o Fortaleza, né? Com certeza, JP. Como a gente fala, o Fortaleza entra no campeonato com um certo favoritismo, busca o hexacampeonato, mas ao mesmo tempo a gente vê nesse começo de temporada, principalmente, muitos clubes grandes, não só no campeonato cearense, mas em outros campeonatos estaduais também, vacilando. É o caso do próprio Ceará, que a gente vai falar daqui a pouco. E o Fortaleza consolida esse favoritismo jogando bola, né? Se foi 2-0, porque o Marcel, que é o goleiro do Horizonte, fez uma bela partida, e também porque o Fortaleza, em dado momento, teve que enfrentar uma equipe muito fechada, que é a equipe do Horizonte. A proposta de jogo do Horizonte era essa. Agora, fazendo também um adendo a essa equipe do Horizonte, eu achei uma partida muito honrada, muito digna do Horizonte, porque é uma equipe que, apesar de estar nesse momento de defesa, né, ter que se defender o jogo todo, os 90 minutos, não comete tantas faltas, não parte para a violência. Isso é muito interessante, tem que ser usado também como exemplo para as outras equipes. É isso, a gente vai ouvir agora o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, que ele fez uma análise dessa vitória e comemorou também porque já são 200 jogos no comando do Tricolor de Aço. Acho que o mais importante era o descanso de jogadores, então a recuperação tanto física como mental. Y es verdad, tivemos pocos días para preparar esta partida. Ya comenzamos con un campeonato importante para la gente como campeonato cearense, mas esta preparación va a continuar. Entonces, ahora tenemos una semana cheia nuevamente, eso es importante. Vamos a trabajar pensando en la partida siguiente, más también como una preparación en todo, ¿no? Preparación física, mental, de conceptos, de reforzar, de corregir, y que eso ayude en pequeñas cosas durante todo el año. Camisa linda, tá? Nunca pedi nada, Tricolor, Fortaleza, manda pra nós aí a camisa do Vojvoda. Tá linda essa aí, tá bacana demais. Olha só que coisa linda. Aceito. Fácil, eu aceito. Eu não gosto nem de Ceará, nem de Fortaleza, nem de Ferroviário, camisa com símbolo assim. Acho massa, gola polo, minimalista, né? Uma coisa mais top, clean, assim. Top, essa aí eu aceito, tá? Mandaram um azul pra mim, eu gostei, manda essa aí também que é top. Cara, seguinte, 200 jogos, né, cara? 200 jogos, Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza. Uma história sensacional, talvez, e muito provavelmente, eu sei que os mais antigos, os saudosistas, vão me criticar. Mas talvez e muito provavelmente o maior técnico da história do Fortaleza. Concordo, assim. A história do Vojvoda no Fortaleza é uma história que foge do padrão, inclusive, nacional, né? Se hoje a gente fala da dificuldade que é um treinador ter uma fidelidade ao clube, o próprio Ceará sofreu com isso em relação ao Dorival. O Fortaleza foge da regra, né? O Vojvoda foge da regra. E ele é um treinador, é muito importante destacar isso, JP, que tem mercado, né? Não é um treinador que escolheu ficar no Fortaleza por falta de opção. Tem mercado, inclusive sul-americano, inclusive nacional. E o Vojvoda é esse treinador que realmente pensa num projeto de equipe, né? Pensa num projeto de clube. E mais do que isso, eu arrisco dizer que pós-Vojvoda, né? Que naturalmente daqui a um tempo ele vai sair também, pretende cumprir o contrato, sempre ressalta isso, vai ter um Fortaleza diferente. Um Fortaleza que vai tentar manter a competitividade, um Fortaleza que se profissionaliza com o Vojvoda. E aí eu, lembrando um pouquinho da trajetória dele como treinador, no Defensa e Justiça foi algo muito parecido. Ele pegou uma equipe que no campeonato argentino não era mais do que meio de tabela, não tinha tanta tradição, que hoje disputa, por exemplo, uma semifinal de Sul-Americana, como foi ano passado o Defensa e Justiça. Perfeito, é isso mesmo, cara. Agora é o seguinte, falei hoje no rádio, vou repetir. Falei também, eu acho que quando eu estava com a Gisele lá junto com o Caio César na torcida, no bate-pronto. Eu gosto demais do Vojvoda, é extremamente competente, um cara com a capacidade gigantesca, que mudou muito da visão de futebol aqui, o olhar do Sul para o futebol cearense. Eu sei que não é só ele, eu sei que tem toda uma equipe, tem a própria diretoria do Fortaleza, mas ele é diferente, todo mundo sabe disso. E foi citado recentemente sobre o seu caráter também, a sua leveza como lidar. Mas tem uma crítica também, ninguém é perfeito, né? Eu falava em um programa que eu participei com a Gisele, inclusive, sobre
o não aproveitamento do Vojvoda com as categorias de base. Ele pouco aproveitou os garotos que apareciam lá no PC, pouco aproveitou. E assim, claro, é um direito dele, é uma opção dele. Ele entende que o que ele tem em mãos é o suficiente, é ok e vale a pena. E aqueles que ele traz, geralmente do mercado sul-americano, não só do Brasil especificamente, é porque ele confia. Então, assim, tranquilo, mas eu acho que todo time que se preze e que olha lá para frente tem que olhar para a base, no mínimo para valorizar o seu ativo. Esse menino Kervin, cara, eu tenho certeza que ele vai render uma boa grana para o Fortaleza, eu tenho certeza absoluta, porque ele tem qualidade, ele tem velocidade, ele tem uma boa movimentação. Claro que não é o Pelé, vai melhorar muito, precisa crescer muito, desenvolver muito, mas já mostra que tem qualidade, não pelo gol, também pelo gol, mas não somente pelo gol. Enfim, o Vojvoda já usou 2 garotos, penso eu, e aí é uma opinião minha, ninguém me falou, não é informação, que penso eu que a SAF, ou esse modelo do Fortaleza como SAF, tem exigido do Vojvoda que aproveite mais esses garotos, principalmente nesse começo de temporada, para que eles sintam a pressão, só que uma pressão menor, porque é por aqui com os times de menores investimentos, mas aí eu preciso dizer, parabenizar pela escolha, Kervin e Cauã sendo aproveitados. Perfeito, JP. Algo interessante sobre o Kervin, né, que talvez o torcedor não saiba, é que o Fortaleza adquiriu, ele é jogador emprestado do Goiás para o Fortaleza, e o Fortaleza já adquiriu 90% dos seus direitos econômicos. E no meio do ano vai ter a opção de compra. Então, se esse garoto se destacar, ele pode ficar de fato no PC. Isso é muito importante por essa questão que você falou. Hoje o Fortaleza, no Campeonato Cearense, ele faz um pouco de laboratório, um teste, né, principalmente ali na fase de grupos também da Copa do Nordeste. Então, o Fortaleza coloca o seu elenco para jogar, muitos jogadores que não são considerados titulares para jogar, jogadores que podem ter mais minutagem e se desenvolver melhor, entre eles também o Kervin. No caso do Campeonato Brasileiro, já é outro cenário. Fortaleza vai precisar realmente botar o que tem de melhor à disposição. E vai ser uma dificuldade grande porque a gente sabe que o nível de competitividade aumenta muito. Então, o momento é esse mesmo, o momento para botar os crias da base, né, como se costuma dizer, é nesse momento mesmo, e colocar meninos como o Kervin, de 18 anos apenas, que já entrou fazendo gol. O menino tem muita personalidade, por isso tem que ter oportunidade também. Show de bola! Já o Ferroviário, atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Floresta no estádio Presidente Vargas, estreando no Campeonato Cearense. Vamos ver os melhores momentos. Aí está Ferroviário e Floresta, nesse tempo de estreia. A gente esperava um pouco mais. Agora, sendo muito honesto, não é, Gisele? Foram muitas... perdeu muitos atletas, né? Além do comandante Paulinho Kobayashi, alguns atletas, ou muitos atletas do Ferroviário saíram. Então, era difícil realmente esse recomeço, essa reestruturação. Algo interessante para se falar do próprio caso do Matheus Costa, da saída dele após essa derrota, né? A segunda derrota do ano, no segundo jogo oficial do ano. A primeira, na verdade, não foi uma derrota, foi um empate com um gostinho de derrota, porque acabou sendo eliminado ali nos pênaltis. O Ferroviário não avançou, perfeito, na pré-Copa do Nordeste. A expectativa era chegar à fase de grupos e até além, né? Se tinha uma grande expectativa em cima do Ferroviário, aí não consegue avançar, já é um baque tanto financeiro quanto emocional para esses atletas. Vai para o Campeonato Cearense com uma pressão muito grande. Eu estava lá na arquibancada e eu percebi assim, muita cobrança, não só em cima dos jogadores, dos principais jogadores, Gabriel, o próprio Ciel também, mas em cima do executivo de futebol, o Raul, né, por contratações. Então, há essa cobrança em relação aos torcedores também. Eles querem que o Ferroviário seja um pouco mais agressivo no mercado. E agora, segundo jogo, como a gente viu uma derrota aí para o Floresta, acaba que o Ferroviário aumenta a pressão no Ferroviário. E qual é a resposta imediata que se pode dar para o torcedor? A demissão do Matheus Costa. Na minha opinião, não é precipitada, porque infelizmente o Matheus não estava conseguindo um ambiente favorável para ele no clube, mas ao mesmo tempo demitir no segundo jogo do campeonato, se a gente for fazer uma leitura mais geral, é sim frustrante. Mostra também, JP, que a diretoria do Ferroviário talvez não tenha entendido muito o perfil do Matheus, porque o Matheus é um cara que joga de forma mais, ele bota a sua equipe para jogar de forma um pouco mais defensiva, diferente do Kobayashi, que era todo o tempo propondo o jogo, e fora que o Kobayashi era aquele treinador, sem querer ser órfão de treinador, ficar aqui lamentando,
mas muito mais paizão, que incentivava muito mais a equipe. Não é o perfil do Matheus Costa. Pois é, no gol do Ferroviário, inclusive o Ferrão começou ganhando a partida, Perfeito. Né? O toque do Ciel foi sensacional. O lançamento dele muita qualidade, né? É muita qualidade. É impressionante a qualidade do Ciel. Você falou o nome que futebol é muito louco, né? Você falou do Raul, um dos caras muito exaltado pelo torcedor, pela capacidade que ele teve de formar um elenco interessante, de orientar inclusive orientando os próprios diretores do Ferroviário com nomes para a contratação, que essa é a função dele. E ano passado eu ouvi muito, eu entrevistei quase todos ali do Ferroviário e todos citavam, sem exceção, Raul. Todos citavam Raul. E o torcedor é louco pelo Raul. Aí agora já estão criticando, já estão reclamando. E assim, só para dar um exemplo dessa expertise em relação ao mercado, que hoje é criticada, hoje é cobrada, né? Muito por conta do momento do clube dentro de campo, o Ferroviário ano passado tinha o destaque do campeonato, que era o Eric Puga, certo? Uhum. Aí o Eric Puga troca o Ferroviário pelo Ceará. E aí fica aquela grande lacuna. Quem vai ser o substituto do Puga, né? Porque era o grande jogador, o jogador jovem. E o Ferroviário traz o Gabriel Martins, que tem exatamente o mesmo perfil e foi muito importante na campanha da Série D. Então tem isso também, é muito no momento do clube. Não quer dizer que presta ou que não presta um diretor, enfim, um executivo, mas é muito em relação ao que acontece dentro de campo. E tem qualidade sim, eu acho que o voto de confiança precisa ser percebido. Infelizmente, o futebol é assim, e aí como bem pontuou a Gisele, não foram somente os 2 resultados negativos que cobraram a demissão do técnico Matheus Costa. Não foram só os resultados. O ambiente não estava legal. O disse-me-disse nos bastidores também atrapalharam. Eu fico revoltado, cara. Um técnico que tem a oportunidade de jogar, não pelo técnico, mas pelo futebol, pelos nossos times, pela nossa cultura. O técnico que tem a oportunidade de começar um trabalho e apenas com 2 jogos, meu irmão, porque não conseguiu a classificação em um e no primeiro jogo de estreia da competição, que tem todo um campeonato para conseguir se recuperar, ele perde na estreia e já é demitido. Eu fico indignado com isso. Imagina se fosse como o Vojvoda, 10 jogos sem ganhar, né? Imagina se fosse como o Vojvoda, perfeitamente. Imagina se fosse como o Rogério Ceni, que foi lá atrás, que começou perdendo quando assumiu o Fortaleza, inclusive perdendo o Campeonato Cearense. Enfim, nosso futebol precisa mudar. E aí, tem 2 detalhes para a gente fechar aqui o Ferroviário. O primeiro é lamentar. O bom goleiro Douglas, na minha visão, falhou e o Floresta, não tem nada a ver com isso, se beneficiou e conseguiu a virada diante do Ferroviário. Exatamente, o Douglas que terminou a temporada infelizmente lesionado, né? A gente tem que lembrar disso também, no final ali da Série D ele teve que ser substituído. O Douglas é um grande goleiro, é um ídolo dentro do Ferroviário, uma liderança. Ano passado mesmo, no final de temporada, ele deu umas entrevistas falando que o Ferrão ia lutar lá em cima, ia realmente o Tubarão da Barra despontar nesse cearense. Não é o que a gente viu até agora, mas é bom lembrar também que, principalmente com esses jogadores que já têm uma história dentro do clube, jogadores que têm uma tradição, que têm realmente uma conexão com o torcedor, de que é cedo, né? A gente está no primeiro jogo do Ferroviário, foi apenas a estreia do Ferroviário, então tem sim tempo hábil. Agora, quando a gente fala de fase de grupo de campeonato cearense, é tiro curto também, são 5 jogos. O primeiro já foi. O Ferroviário vai ter um grande desafio em relação a nível técnico, que vai ser o Fortaleza. Os outros 3 jogos são bem acessíveis e o Ferrão pode dar a volta por cima, sim. É isso, grupo A joga contra o grupo B, né? E aí, nesse encontro, o Ferroviário encara o Fortaleza em um desses jogos. O outro detalhe, e aí eu lamento também, é que a torcida do Ferroviário, ou parte da torcida, um grupo de torcedor, apedrejou o ônibus quando estavam chegando lá no estádio Elzir Cabral. Cara, quando é que isso vai acabar, né? Não é assim que funciona. E aí eu fico mais revoltado ainda que depois desse episódio, no outro dia, no caso ontem, o técnico foi demitido. Aí, sei lá, a mensagem que passa talvez seja, tá vendo como funciona? É só pressionar que as coisas acontecem. E não foi por isso, né? Não é bem assim. E é lamentável que tenha ainda esse tipo de torcedor apedrejando o ônibus e
levando perigo, né, por assim dizer, para os seres humanos, porque são atletas, mas são homens, são pais, são maridos, são esposos e tal. Enfim, é lamentável. Eu, honestamente, tenho que anunciar, tenho que trazer essa informação, mas com muito lamento, com muita indignação. E JP, a gente já viu que é algo que não surte efeito, né? Eu sou do tempo quando eu comecei a acompanhar futebol, que não faz muito tempo, afinal eu só tenho 22 anos, mas quando eu comecei a acompanhar futebol era muito comum, né? O tal do rojão educativo. Não sei se você lembra dessa época, mas os torcedores iam em treino, pegavam um jogador em determinadas situações particulares ali e acabavam chegando, intimidando mesmo, porque isso é crime. A gente tem que lembrar que, além da questão mesmo de moral da equipe que fica baixa, autoestima dos jogadores, é uma questão criminal também, penal, que deve ser punida, né? E principalmente pela justiça, pela polícia, enfim, tem que acompanhar toda essa situação. O clima no Presidente Vargas no sábado já não era dos melhores. Aquilo também foi algo que de alguma forma se podia esperar, porque realmente o clima era muito pesado no Presidente Vargas, e a gente lembra mais uma vez que não justifica, isso tem que ser condenado, isso tem que ter realmente as medidas cabíveis, tanto que agora, só para citar um exemplo do futebol cearense mesmo, Fortaleza já está pensando em técnicas como o reconhecimento facial para relação de briga de torcida, porque isso acaba prejudicando a equipe. No caso do Ferroviário, foi um ambiente externo ao estádio, mas se for dentro do estádio, tem inclusive punição e ficar jogos sem torcida, né? Excelente. Eu acho que esse tipo de atitude, esse tipo de resposta tem que ser mais incisiva, imediata e tem que funcionar com certeza. Eu me lembro sim do rojão educativo, embora não tenha a sua idade, seja um mais novo, mas eu me lembro sim desse rojão e é terrível, é triste, é lamentável. Para a gente fechar o primeiro bloco, vamos falar sobre as equipes que perderam, aliás, que jogaram contra Fortaleza e Ferroviário, a começar pelo Horizonte. Como eu falei, eu achei um Horizonte bastante defensivo, né? Tem gente até brincando nas redes sociais que era meio que o esquema tático era 11-0, assim, né? Porque é realmente uma equipe muito, digamos, retranqueira, como a gente costuma falar na linguagem da bola, mas ao mesmo tempo, como eu falei, um Horizonte que se propunha defender e fez bem a defesa. Tanto que o Marcel, né, que foi o principal destaque aí do Horizonte, é o goleiro do Horizonte, é um jogador que já tem uma certa experiência em campeonatos estaduais também. Eu achei, assim, o Horizonte numa equipe que soube se defender até certo ponto, era muito difícil não evitar realmente que o Fortaleza fizesse mais gols. E aí eu destaco também que na situação do Horizonte, que o principal objetivo do Horizonte no campeonato é a manutenção. Para essa situação, o Horizonte foi bem na partida. Por quê? Porque muito dessa manutenção vai ser decidida também, JP, por saldo de gols. Então o Horizonte segurando Fortaleza ali apenas 2-0 foi interessante nesse sentido de classificação também. O Horizonte que é treinado pelo Filinto Holanda, qual nós conversamos sexta-feira passada no programa Resenha de Artilheiro na FM Fortaleza 90.7. Aliás, conversamos com todos os representantes dos times que vão disputar a Série A. A gente sempre faz isso, é o terceiro ano consecutivo que nós falamos com todos eles, a única emissora que faz isso aqui. Todos os técnicos, com exceção do Mancini, mas conversamos com João Paulo Sanches, e também do Vojvoda, mas conversamos com Marcelo Boeck. Todos os outros estiveram conversando com a gente sobre a expectativa desta Série A do Campeonato Cearense. E aí, Filinto Holanda também falou sobre isso. E o Floresta, que venceu o Ferroviário, surpreendeu, uma virada rapidez, e aí para sacramentar no final do jogo, fez aquele gol de pênalti, 3-1. Com destaque também para o Buba, né, que é bastante conhecido aqui do futebol cearense, um jogador que já tem uma rodagem. E aí é muito interessante no Floresta, JP, uma situação de que o Floresta, ele acaba trazendo seus jogadores da campanha agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma boa campanha dentro das possibilidades do clube, para a equipe profissional. E aí aquele equipe, assim, motorzinho que a gente chama, né, que não para de jogar, que tem muito fôlego. Então isso foi bastante decisivo para o Floresta. O Floresta também arriscou muito fora da área, tanto que a falha do Douglas foi nesse sentido também. Então eu acho que o Floresta ele ainda pode apresentar muito futebol no campeonato, porque tem essa característica de atletas que querem se desenvolver e querem se consolidar também no cenário do futebol cearense. Floresta que volta a campo contra o Ceará no dia 27. Perfeito. É mais um jogo difícil para o Floresta e que sei lá, pode ser que ele continue essa sequência ou dê uma respirada para o Alvinegro de Porangabuçu. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre Ceará, para falar sobre a tabela de classificação do campeonato cearense e também vamos falar sobre uma plataforma de esportes aqui
em nosso estado, que é simplesmente sensacional. Carlos Henrique Costa esteve lá e vai fazer essa matéria pra gente, tá? É rapidez, não sai daí não. Tá sabendo da novidade? Que novidade? Agora tem passagem para estudante, remédio em casa, berçário, curso de inglês, tudo 0800. Pela primeira vez e pela primeira vez, é coisa nova, foi a Prefis que fez. A primeira vez, é coisa nova, foi a Prefis que fez. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Pensar em um posto de saúde móvel que vem onde a gente precisa ia ser bom demais, né não? Pois é, a Prefeitura pensou nisso e criou o Vem Saúde. Unidades móveis de saúde com exames, consultas médicas, dentista, aplicação de vacinas e entrega de remédios, meu patrão. Mais uma ação para reforçar o atendimento de saúde na cidade. Unidades móveis de saúde, pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Ok, atenção. Show de bola, estamos de volta e eu quero te agradecer por estar com a gente toda segunda-feira. Voltamos hoje para esta temporada de 2024, tá? Toda segunda-feira, às 16 horas, aqui na sua TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Deixa eu te fazer um outro convite. Segunda e sexta, estamos também na FM Fortaleza 90.7, que é a emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza. Estamos lá de 11 às 13. Um bate-papo bacana demais e quero te convidar para estar com a gente também, tá? Toda quarta-feira. E agora, o Isaac tá aí, tá? Isaac Garcia, ele assinou embaixo. Então, toda quarta-feira, 11 horas da manhã, ao vivo. Podcast Maestros da Bola, tá? E não sei se eu posso falar quem é que vai ser o convidado da próxima quarta-feira. Pergunta ao diretor Isaac Garcia se eu posso anunciar aqui. Quarta-feira tem um convidado especial. Se o Isaac liberar, eu falo. Se não, então fica ligado aí no Maestros da Bola, lá no YouTube, porque tem um convidado bacana demais. Pode não, né? Tá bom. Ele é quem manda. E vamos falar então sobre o time do Ceará. Afinal de contas, o convidado tem muito a ver com o Ceará, entendeu? O time do Ceará jogou no domingo contra o Maracanã, no estádio Presidente Vargas, e ficou no empate. Melhores momentos. É isso. Completamente vazio o estádio. Quanto? 2.070 pessoas. 2.070 pessoas. É lamentável. E aí tem dois detalhes para isso, né? O primeiro é que o Horizonte cobrou o Maracanã cobrou R$80 para o ingresso, né, para poder assistir a partida. Lembrando que o mando de campo é do Horizonte, ou foi do Maracanã. Foi do Maracanã porque o estádio em Maracanã não tinha os laudos necessários. O jogo foi para o PV com o mando de campo do Maracanã. E ele cobrou R$80, de fato, muita grana. E o Ceará ainda fez o favor de levar o seu torcedor para Carlos de Alencar Pinto, botou uns telões lá e tal, ou seja, o estádio completamente vazio. Em Porangabuçu deu 4.000 pessoas, né? E no Porangabuçu deu 4.000 pessoas. Analisa pra gente essa partida, Gisele. É uma partida de teste, né? Primeiro jogo do time titular do Ceará dos 11, 9 novas caras, né? O torcedor não conhecia ainda, inclusive a dupla de zaga, o que até me surpreendeu, porque eu acho que o David Ricardo deveria estar aí nesse miolo de zaga, entre o Ramon e o Matheus. Um Ceará muito modificado em relação ao ano passado, era a expectativa mesmo. Agora chama a atenção, JP, no sentido negativo, o quanto o Ceará é vulnerável, né? Porque a gente vê no próprio gol ali do Maracanã, um Ceará que vacila na hora de tirar a bola. Isso se dá muito pela falta de um volante de contenção. O Ceará não tem hoje um volante de ofício, fora o Richardson, que estava no banco. Então, o que o Ceará faz? Ele improvisa o Lourenço, nesse homem mais recuado, que não é exatamente um volante, é mais um meia ali, né? Inclusive, lá no Vila Nova, ele fazia mais esse trabalho realmente de distribuição do que, de fato, de marcação. Então, o Ceará fica vulnerável, acaba saindo atrás no placar. Um gol muito comemorado pelo Maracanã, porque tinha esse peso também de um estádio vazio. O Maracanã estava mais confortável na partida do que, claro, se a torcida alvinegra tivesse em peso. Tivemos aí, por exemplo, de novidade também, o Fernando Miguel como
como capitão da equipe do Ceará. Muita gente criticou, muita gente foi a favor. De fato, é um goleiro experiente, mas um goleiro que vem do rival, então tem todo esse peso aí para o torcedor. Mas está fazendo a sua história agora no Ceará e é isso que importa. Aí, falando do destaque positivo do jogo, eu achei o Ailon. O Ailon é um atleta que ele não é, de fato, um centroavante, mas entrou no lugar ali como centroavante, né? Entrou um pouco mais à frente, substituindo o Saulo Mineiro, e ele consegue marcar não só o gol, mas participar das jogadas. 20 minutos em campo, um chute a gol, fez uma falta, então foi bastante participativo. O Ailon que joga, né, mais numa posição ali de ponta, tanto esquerda quanto direita, ele pode jogar improvisado também, e aí você tá vendo o gol do Ailon. O Ailon, que é um jogador que veio também de destaque da Série B do ano passado, eu acho que ele, inclusive, está pedindo passagem nesse time titular. E aí você vê um Ceará muito modificado, como a gente já falou, desde as laterais, né? Raí Ramos, você vê Matheus Bahia, então é um Ceará bastante diferente. O que a gente pode fazer é pedir calma para o torcedor, paciência, primeiro desafio da temporada, mas também não dá para vacilar, né? O Ceará teve erros bobos, principalmente de marcação, e isso pela qualidade individual e por estar disputando com um adversário inferior tecnicamente, tinha que se impor mais. Na minha avaliação geral, o Ceará poderia ter rendido mais nesse jogo, embora sem entrosamento, embora sem tanta aquela liga que a gente fala que as equipes precisam. Eu definiria esse jogo do Ceará como você finalizou. De fato, muitas falhas, alguns erros, mas a falta de entrosamento, isso aqui pesa muito, até porque foram 12, se eu não me engano, 12 nomes que chegaram, nem todos estão à disposição ainda, acho que 11 estão à disposição. No caso do Barceló, né, que ficou de fora. O Barceló ficou de fora. Alguns até jogaram, aliás, muitos jogaram, inclusive, mas a falta de entrosamento eu acho que pesa ainda, tá? Eu acho que não é um Deus nos acuda, ainda não. Acho que o Ceará tem muito a melhorar. Você falou outra coisa em relação ao Lourenço. Cara, ano passado, o Kaique Gonçalves, que para mim é um bom volante, o homem de contenção ali, ele foi subutilizado ou utilizado de forma errada na lateral direita. Com isso, o Ceará perdeu um bom volante. O Lourenço, para mim, é mais um homem de distribuição, é mais um homem que consegue sair bem e menos de contenção, está sendo utilizado naquela posição. Cara, eu acho cruel, porque você perde um bom atleta, você perde um cara que pode te ajudar. Né? Acaba queimando. Você queima, exatamente. Você acaba queimando, se bobear, queimando o próprio atleta. Então eu fico chateado, mas entendo que o Mancini hoje não tem essa opção. Não tem. A não ser o Richardson, que não se ouve bem na temporada de 23. Então tem esse detalhe. E o Richardson, inclusive, no treino aberto que o Ceará fez no sábado... Foi de lateral, né? Foi de lateral direito, para você ver. Então o Ceará tem realmente esse déficit. A própria diretoria reconhece, está atrás desse camisa 5 e precisa contratar, porque até um camisa 5 se adequar ao esquema tático do Ceará não é tão fácil. A gente não tem, por exemplo, um Zé Wellison em qualquer lugar, né? Você tem que realmente procurar testar o jogador. E aí tem um desafio também em relação aos laterais do Ceará, que é o que eu percebi. Embora eles tenham sido bastante elogiados por parte da crônica, por serem laterais que apoiam bastante o ataque, eles têm um problema de cobertura. Eles não conseguem voltar, embora sejam jogadores jovens. Isso no caso do Raí Ramos, que tem 27, 28 anos, e também do Matheus Bahia. Você vê que eles sobem muito o ataque, de fato apoiam o ataque, tem cruzamento, tem aquela jogada individual, mas não conseguem recompor muito bem. E num time que não tem um volante de contenção, você tem uma vulnerabilidade. É isso, perfeitamente. E aí, no esquema 4-3-3, eu acho que é isso que o Mancini está tentando utilizar. Para mim, me chamou a atenção também, embora ele tenha treinado assim o Ailon como um homem mais central, que para mim não seria a posição dele, mas como você falou, está pedindo passagem. Não interessa, pode ser direita ou esquerda, no meio, pode ser... 9, né, também. Cara, eu tô aqui e pedindo passagem. O cara que tem personalidade, o cara que eu sei, é o primeiro jogo ainda. Eu sei que ainda é muito cedo ainda, mas a gente já consegue perceber algumas coisas, né? Então, o Ailon, de fato, pode ser um nome interessante para o Ceará. Outro nome que eu destacaria, cara, é o Eric Puga. O Eric Puga que cravou a titularidade nesse início de temporada. Ele poderia ter sido preterido pelo técnico, né? Mas não, o técnico quis utilizá-lo e ele se ouve bem. Acho que ele ajudou muito o Ceará com a sua característica, com o seu estilo. Eu acho que o Eric Puga pode ajudar. Eu quero muito que ele ajude. Eu sei que também parte muito dessa torcida, né, para o Eric Puga.
Outro nome que você falou foi Fernando Miguel. Eu acho que ele não errou. Eu acho que ele não errou. Tem essa discussão, né? Tá rolando. Cara, o torcedor tá falando pra caramba. E aí, claro que é porque ele vem... isso se agrava, né? Por ele vir do Fortaleza, isso toma uma dimensão gigantesca. Mas eu acho que ele não errou, estava muito próximo, ele foi na bola. Não foi lento, eu acho que ele fez o que tinha que fazer e às vezes a bola vai passar, meu povo. E aí tem o fato também de que você está entre dois zagueiros, né? Então você viu ali o jogador do Maracanã recebendo entre dois zagueiros a bola e conseguindo finalizar de primeira. Você realmente não espera. Agora sim, eu faço um contraponto que eu acho que ele não errou no sentido de não alcançar a bola. Mas eu achei ele um pouco mal posicionado em relação à trave. Ele estava muito para o lado direito e a bola vai no lado esquerdo. Por mais que ele não tivesse alcançado a bola, mas pelo menos ir chegar um pouco mais perto, talvez tivesse sido melhor. Agora, só destacando também alguns jogadores que você falou, o Eric Pulga, ele é um jogador que foi destaque do Campeonato Cearense, aí por isso a gente fala da importância do estadual também, de identificar esses atletas que têm potencial, e ele terminou a Série B muito bem. Apesar de lá no meio da Série B ter marcado um gol contra e tudo, mas terminou em alta e por isso a confiança do Mancini em colocar ele também. Outra coisa que você falou, ponto legal, foram os laterais, que nesse treino aberto, acho que ele não utilizou o Matheus Bahia, utilizou? Não. Como titular, não, né? Foi PV, eu acho. Não sei. Acho que foi Paulo Vitor, não sei. Tô bem certo agora. Mas o fato é que pela direita foi o Richardson no time titular e o Léo Rafael no time reserva. E agora ele vem de lateral de ofício, o Rai Ramos e também Matheus Bahia, que são bons nomes, cara. São bons nomes. Me preocupa, de fato, esse sistema defensivo aberto. Porque se eu não tenho um volante de contenção, se eu não tenho o homem que faz essa proteção, que faz essa cobertura, vai me trazer problema, principalmente nas extremidades, quando os meus laterais avançam, apoiam, mas eu fico desguardecido ali atrás. Então isso me preocupa e eu concordo contigo, mas no geral acho que o Ceará tem como evoluir. Quando esse time se entrosar, eu acho que vai melhorar muito. Porque tem muita qualidade, né, também. Por exemplo, em paralelo com o do ano passado, nesse mesmo período, eu não via muita coisa na equipe do Ceará, muito embora o Janderson estivesse voando, né? A gente esperava muito pelo Eric Pulga. Não, o Eric Pulga foi mais na frente, na Copa do Nordeste. Mas o Eric já estava sendo titular, né? Mas enfim, hoje esse elenco eu acho que é mais forte que o do ano passado. A gente espera um pouco mais de evolução para o Ceará. Deixa eu ouvir o que foi que o Wagner Mancini falou ao analisar o empate do Ceará contra o Maracanã. É exatamente o início, né, de um novo processo. A gente entende que nós tínhamos que mudar um pouquinho a cara do time, mudar a maneira de jogar, um futebol um pouco mais leve, mais rápido e tal, que é o que eu sempre disse aqui para vocês, que é o que eu gosto de ver nas minhas equipes, né? Um jogo de transição muito forte. Nós enfrentamos um adversário que soube jogar, né? Que tem um pouco mais de tempo de treinamento e isso acabou, de certa forma, dificultando o jogo para o Ceará mais na segunda etapa, porque foi onde alguns atletas tiveram uma queda física. Mas a opção de entrar com 9 jogadores diferentes também se vai de encontro àquilo que era a nossa ideia de mudar, não radicalmente, mas de mudar a forma da equipe jogar, mudar o panorama, mudar a atmosfera. Eu acho que a torcida do Ceará esperava isso da gente e, na prática, só 2 atletas que iniciaram a partida estavam aqui jogando 2023. Nós temos alguns outros que não participaram da partida, outros que entraram ao longo do jogo, enfim. Mas o mais importante é dizer que o Ceará ele mudou um pouco a cara. Hoje é uma equipe que põe a bola no chão, que sabe o que está fazendo, que teve bons e maus momentos no jogo, que era já esperado por todos nós, mas uma equipe diferente que me agradou muito nesse sentido. É isso, a gente espera de fato essa evolução e aí eu concordo com a falta de entrosamento por conta dessas peças que chegaram em substituição daquelas que saíram. Eu acho que Mancini fez algumas análises interessantes. Porém, tem uma frase que ele falou, eu não consegui ouvir essa frase na entrevista, certo? Vou ser honesto, mas eu estou confiando aqui, dando crédito
ou jogando a responsabilidade para o Diário do Nordeste, Jogada. Ele fala o seguinte: Mancini diz que PV vazio tirou a concentração dos atletas do Ceará. Cara, isso é para virar meme, velho. Porque o técnico de futebol chegar para dizer que um dos problemas, né, só faltou dizer isso, justificando, é porque o time se desconcentrou porque não tinha um torcedor. Pelo amor de Deus, mano. Não, para com isso. Ele treina com torcedor? Não, né? Então, pronto, ele está treinando sem um torcedor para fazer isso no jogo também. Seja com torcedor ou sem um torcedor. Por favor, Mancini. Sem falar que essa camisa é feia pra caramba, macho. Camisa do Ceará. Deus me livre. Tira o símbolo aqui, ó. Bota só o vozão lá e manda pra mim, que é top. Aí eu gosto. Gisele, cara, Mancini. Ó, tira só o símbolo do Ceará. Deixa o V de vozão, acho que é um V, um avestruz, sei lá o que é isso aí. A própria marca, né? Marca própria do Ceará. A marca do... Manda pra mim, cara, que é top. Eu até boto... Eu venho trabalhar com ela. Beleza? E aí, Gisele? Uma crítica que houve ano passado, né, que se ressurgiu, digamos, nesse início de temporada, é de que o Mancini vê um jogo e o torcedor vê outro, né? Eu não gostei muito da frase que ele agradou muito esse Ceará. Eu acho que não, acho que tem que aumentar um pouco o rojão. O Ceará é muito grande para se contentar com o empate com o Maracanã, né? Tudo bem que é início de temporada, mas quando a gente pensa numa equipe que não tem entrosamento, que não tem liga, isso o torcedor até entende de certo modo. Vem muito torcedor falando, tudo bem, teve a posse de bola e tudo, mas individualmente, como foi o caso do Ailon, os jogadores têm que se destacar também. E aí eu destaco também, por exemplo, o Recalde, que foi um jogador, para mim, foi muito abaixo na partida. E um jogador que é um investimento alto do Ceará também. Então eu acho que dizer que agradou muito, colocar a culpa em outros fatores, como o fator torcida, já é demais para a grandeza que é o Ceará. O Mancini tem que olhar para frente e ele tem muito conhecimento, até porque já teve outra passagem vitoriosa pelo Ceará. Então é um treinador que realmente tem credencial para estar aqui, mas precisa ser um pouco exigente, ser mais exigente com o seu elenco para realmente conquistar o que o Ceará precisa nessa temporada, né? A prioridade, de acordo com o João Paulo, que é o presidente do Ceará, é o campeonato cearense, evitar o hexa do maior rival. Depois é pensar em Série B também. Henrique Alves está com a gente, muito obrigado pela audiência. Ele fala: João, não são torcedores, são marginais. Falando, obviamente, sobre o apedrejamento ao ônibus do Ferroviário, tá? João Belfort está com a gente, ele é tricolor de aço e feliz com a vitória do Fortaleza. Quem mais que está com a gente? Antero diz que esse cara sabe tudo, né? Mancini, talvez, né? Deve ser. Vamos lá. Bota na tela aí a tabela de classificação. Lógico, meu povo, eu sei que é apenas um jogo, eu sei disso, tem calma. É porque a gente precisa ilustrar também, né não? Vai com calma aí. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Vamos lá. Floresta é o líder do campeonato no Grupo A. É o líder porque, como bem pontuou a Gisele, saldo de gols, depois do pontos ganhos, é o primeiro critério de desempate, tá? O Fortaleza é o segundo colocado, com 3 pontos também. O Maracanã, com o empate, tem apenas 1 ponto. E o Caucaia joga hoje, né? Olha, 8 horas da noite lá em Caucaia. Tem mais um jogo hoje, cara. No Raimundão, não é isso? Caucaia. Isso, Raimundão, em Caucaia. E o Atlético Cearense, que infelizmente perdeu. Gisele, fala desse grupo aí pra gente. Você já falou de Floresta, né? Já falou de Fortaleza, já falou de Maracanã. Fala de Caucaia, Atlético Cearense. Perfeito. O Caucaia hoje como favorito na partida, joga em casa, né? Tem uma equipe que tem um potencial de investimento maior que do Barbalha. A gente vinha apurando, né? E o Barbalha, realmente, o objetivo é a manutenção. E o Caucaia, em 2022, vice-campeão cearense, tem que lembrar daquela campanha, que foi uma campanha, inclusive, que o Ceará ficou para o caminho por conta do Iguatu, que acabou sendo eliminado pelo Caucaia. Então, uma equipe que, embora esteja num momento financeiramente complicado, sua capacidade de investimento reduzida, é uma equipe que sempre busca um pouco mais tradicional o nosso futebol metropolitano. O Atlético Cearense, por outro lado, encarou uma equipe muito forte, que é a equipe do Iguatu. Eu coloco o Iguatu hoje na situação, não só de primeira rodada, né? Eu sempre falo isso. O Iguatu hoje é o terceiro favorito do campeonato. Porque se a gente pegar Fortaleza, Ceará, Iguatu e depois Ferroviário, pelo momento da equipe. Não é pela tradição, não é pela camisa, mas pelo momento. Iguatu fechadinho, Iguatu que consegue propor jogo, que jogou no Morenão, que é sua casa, lá no Centro-Sul. Então, realmente, jogou muito bem o Iguatu e conseguiu a vitória em cima do Atlético Cearense. Mas esse Atlético Cearense, especialmente, embora tenha nomes
bastante experiente, também é uma equipe jovem, é uma equipe que pode se desenvolver dentro do campeonato. E também luta aí por se manter mais um ano na primeira divisão do Campeonato Cearense. É isso. E no grupo B, nós temos o Iguatu. Volta para o grupo A, por favor, que eu falei uma coisa e não expliquei. Volta para o grupo A, por gentileza. O Floresta, ele é líder porque o primeiro critério de desempate é saldo de gols, certo? Mas o Fortaleza também tem 2 gols de saldo. E o segundo critério é gols marcados, tá? Número de gols marcados. No caso, gols prós, né, que a gente costuma falar. E o Floresta tem 3 e o Fortaleza só tem 2. Valeu, vira a página. Grupo B. No grupo B nós temos o Iguatu como líder, com 3 pontos ganhos. Eu sei, meu povo, que é só um jogo. Eu sei disso, está começando agora. Claro que eu sei. E o Ceará, o segundo colocado, com apenas 1 ponto ganho, porque empatou com o Maracanã. Barbalha, você falou um negócio interessante. Briga para permanecer. E o técnico, Márcio Alan, falou no programa de rádio na sexta-feira justamente isso. Foi muito honesto. O nosso campeonato é permanecer. Nós vamos fazer de tudo para permanecer na Série A. Exatamente foram as palavras dele. E esse é o jogo do Barbalha, que estreia hoje contra o Caucaia. Ferroviário nós já falamos, o Horizonte nós também já falamos aqui, o retrato falado do Campeonato Cearense. Como eu falei lá, o Grupo A joga contra o Grupo B nessa primeira fase, ou seja, Ceará não vai pegar ninguém desses aqui, vai pegar do Grupo A, certo? É isso. Em linhas gerais, era o que você esperava esse Campeonato Cearense, a estreia do Campeonato Cearense? Olha, tirando o fato do Ceará ter empatado, né, com o Maracanã, que foi uma surpresa quando a gente pensa na expectativa que se formou em relação à estreia do Ceará. A gente viu, por exemplo, um treino aberto em que os torcedores colocaram 15 mil torcedores, né? A torcida foi em peso. Então, assim, existia uma expectativa do torcedor alvinegro de ir muito melhor, de performar mais nesse primeiro desafio. Mas tudo bem, isso passou, a página virada. E o fato é que o Ceará agora tem a obrigação, digamos assim, de se recuperar dentro do campeonato, porque o empate não é um bom resultado. E o restante eu acho que foi bem irregular. Imaginava, assim, o Iguatu vencendo e vencendo com autoridade. Imaginava, assim, o Horizonte dando um certo trabalho para o Fortaleza, mas naturalmente Fortaleza se impôs depois, e o restante dos jogos, tudo dentro do script. Agora, o jogo de hoje, entre Barbalha e Caucaia, a gente tem, claro, uma preferência, na verdade, um favoritismo do Caucaia, porque joga em casa, porque é uma equipe com maior capacidade de investimento. Agora, tem algo interessante também no Barbalha, que tem muitos jogadores que são da região ali, tanto do Centro-Sul quanto do Sul do Ceará. Então, são jogadores que vão dar o máximo de si também para conseguir uma pontinha aí e conseguir se consolidar como profissionais nessa temporada. Então, pode aprontar aí para cima do Caucaia. Sensacional. Descobrir novos talentos e gerar oportunidades. Esse é o objetivo de uma plataforma de esporte que acabou de chegar ao Ceará para agenciar jovens atletas. Veja na reportagem de Otávio Luiz e Carlos Henrique Costa. A apresentação aconteceu em Fortaleza com a presença de grandes nomes do futebol. A Blockchain Sports é uma plataforma criada pelo empresário bielorrusso Dmitry Saxonov. A gente tem certeza que no Brasil ainda não teve um projeto tão grande que pudesse ajudar para os jovens talentos a alcançar o sucesso. No Ceará, a estrutura física da Blockchain será implantada em Acopiara, no interior do estado. Lá, os garotos terão um campo de treino, hotel, estádio e alojamentos. Toda a seleção será feita por olheiros contratados da empresa. O ex-jogador Zico foi um dos convidados para o evento. Tomara que a garotada aproveite bastante essa oportunidade do que a Blockchain Sports está fazendo, porque é uma chance que a garotada tem de fazer normalmente o que gosta, que é jogar futebol, de ter uma vida legal, poder realizar um sonho de quem sabe no futuro ser jogador de futebol, além do trabalho educacional que é paralelo. Então eu acho que são muitas vezes jovens que não têm muita oportunidade. O também ídolo Romário participou desta noite. O senador da República destacou a importância do investimento em tecnologia para o futebol de base no país. Esse aplicativo vai dar a oportunidade de eles acharem ou procurarem atletas, né, que possam ter bastante qualidade. Realmente, na minha época, era longe disso, né? Eu tenho certeza que, com certeza, poderiam ter
tido a oportunidade de conhecer outros grandes jogadores, mas no momento, hoje e no futuro, eu tenho certeza que muitos dessas crianças, desses jovens que se perdem por aí, com esse aplicativo, eles vão ter a oportunidade de não deixar isso acontecer e trazer aqueles que realmente querem jogar, têm condição de jogar e se podem tornar grandes jogadores. A ideia do projeto é dar oportunidade a jovens promessas do futebol, começando por Acopiara, no interior do Ceará. A ideia de toda a plataforma é dar o maior conforto e estrutura possível para que esses jovens possam realizar os seus sonhos e mudar a vida de suas famílias. A força que a gente vai dar no nosso projeto nesse ano, com certeza vai surpreender todo brasileiro, todo mundo vai escutar sobre nós. O vereador Moura, taxista, também participou do evento e explicou como o investimento consciente no esporte muda a vida das pessoas. O futebol, ele traz a juventude, o adolescente para a vida saudável, né? Para a vida da prática do esporte. Isso é importantíssimo, né? Traz ele para um mundo, tira ele de um mundo que às vezes é muito complicado, às vezes até num local onde ele mora, onde ele está no dia a dia. E além da questão da vida, da saúde, da integração, traz uma expectativa de futuro. E aqui nós temos um celeiro de craques, né? Que já foram revelados aqui no futebol cearense. Então esse projeto, chegando em Fortaleza, é de fundamental importância para a nossa juventude, para os adolescentes, e temos certeza que muitos craques serão revelados através desse projeto. Espetacular. Infelizmente, o Isaac e o Lúcio não me enviaram para lá, não me mandaram para lá. Não tive como participar desse... Não sei se eu chore. Chorar não, né? Agora não. Cara, mas espetacular. Gisele, espetacular. Quem foi, falou, porque foi uma apresentação aqui, né? Cara, quem foi, falou que é um negócio gigante, espetacular. E poucas pessoas ouviam falar. E é aqui, né? Precisou desse evento gigantesco, cara. Demais. Interessante falar também como o sul, o centro-sul do estado, porque a Acopiara é vizinha a Iguatu, vizinho, né? Há várias cidades que estão ali passando o sertão central, ou seja, centro-sul do estado. É uma cidade que até hoje a gente não teve um grande clube representando ainda o futebol. Então, quem sabe isso não seja um pontapé inicial, né, para você ter ainda mais o fomento do futebol no centro-sul do estado. Isso é uma grande potência, como já é o Iguatu. Show de bola. Cara, muito obrigado. Satisfação de receber aqui no Resenha de Artilheiro. Estamos finalizando. Deu um baile, cara. Arrebentou demais. Gostei parabéns, demais, JP. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, JP. Foi muito bacana acompanhar aqui o futebol cearense, né? A gente viu esse fim de semana uma rodada recheada aí de jogos. E o meu desejo do futebol cearense é que tenha mais gols também para a gente comentar, ter mais melhores momentos, que seja um campeonato brilhante com muita paz nos estádios. É isso que a gente pede. E do futebol paraense? Rapaz, torcida pelo Caeté lá. Tu sabe, né, que eu sou Caeté, meu Caeté venceu também. Vai jogar contra o Paysandu em quarta-feira, eu já estou ansiosa aqui. Show de bola. Parabéns. Deus te abençoe. Muito obrigado. O Resenha de Artilheiro, o primeiro de 2024, está chegando ao fim. Produção, edição, roteiro, Lúcio Gleison Uchoa. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de Telecomunicações e Direção Técnica, Isaac Garcia. Coordenação de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a competentíssima jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, um baile, um verdadeiro baile dela, Gisele Correia. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na rádio Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13 horas. Além disso, dia de quarta-feira, 11 horas da manhã, ao vivo, Maestros da Bola. Um abraço para você, muito obrigado pela tua participação. Compartilha com todo mundo que você conhece que Resenha de Artilheiro na TV está de volta. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. E valeu.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.